Pessoal, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Meu microfone estava fechado, vocês não estavam me ouvindo. Agora acho que está tudo certo, né? Beleza, galera? Beleza. Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos lá, vamos começar a nossa aula aqui. Eu vou deixar, só para uma questão de organização aqui, eu vou deixar fechado o microfone de todo mundo, tá? Mas quando quiserem falar alguma coisa, perguntar, fiquem à vontade para abrir, para poderem perguntar, tá? Fiquem à vontade aqui. Eu só fechei para não atrapalhar muitas vezes. Muitas vezes os colegas não conseguem me ouvir direito, tá bom? Mas se quiserem perguntar, fiquem à vontade aqui. Só lembrando que eu estou deixando a aula gravada, depois eu vou subir essa aula na plataforma, na SAP, tá? Quando ela estiver disponível, eu vou subir o link dela lá para vocês poderem ter acesso, caso queiram. Beleza? Certo? Antes de começar aqui a nossa aula, só relembrando o que eu disse na semana passada, a nossa prova eu tinha passado primeiro a data que seria na semana que vem, né, a prova, mas nós adiamos para uma semana, né? Então, a semana que vem nós temos aula normalmente, presencialmente, na unidade, e aí depois, então, daqui 15 dias, né, no dia 17, nós temos a nossa AC1, tá? Na semana que vem a gente conversa melhor sobre a prova, a gente combina como vai ser, beleza? Então, só para reforçar que semana que vem temos aula presencial e na outra semana, dia 17, então nós temos a primeira prova, a C1. Show? Bom, galera, dando continuidade aqui então ao conteúdo que nós estávamos tratando, né, nesse semestre aqui, hoje a gente começa numa parte talvez mais interessante da matéria, né, aquilo que a gente entra na parte mais prática, de problemas mesmo, assim, da nossa daquilo que a gente vai tratar nesse semestre aqui, né? Então hoje a gente começa a falar do Marco Civil da Internet, algo que é de extrema relevância, né? Eu vou fechar aqui o compartilhamento para vocês me verem, depois eu compartilho novamente, tá? É, eu acho que primeiro da gente começar a falar sobre o assunto, eu quero fazer uma breve introdução aqui sobre o assunto, né, sobre o tema, porque muitas vezes vocês vão ler livros, pesquisar coisas na internet, e aí vocês podem ouvir ou ler algumas coisas diferentes, alguns comentários. Eu acho que é interessante a gente falar. O que acontece? Se vocês forem ler, dependendo dos autores que vocês forem ler sobre o Marco Civil da Internet, e eu digo nem leitura, muitas vezes em livros vocês não encontrarão isso, mas às vezes uma palestra que vocês assistam, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Tem alguns autores que fazem uma crítica mais severa à lei do Marco Civil, tá? O Marco Civil da Internet. Por que isso? Nós vamos ver aqui na aula de hoje, nos nossos próximos encontros, né, de aula, que muitos dos assuntos, quase todos os assuntos que são tratados, por exemplo, no Marco Civil da Internet, eles já são tratados em outras leis, em outras legislações que nós temos. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Fala no Marco Civil da Internet relacionado à privacidade, né? Mas isso já é tratado também na Constituição Federal, também já é tratado no Código Civil, né? Fala, por exemplo, no Marco Civil, ou até na LGPD, quando se fala de invasão, né? Hackers invadindo é, computadores e raptando dados, né? Mas isso também já é tratado no Código Penal, de alguma forma, né? É, por exemplo, quando a gente fala de responsabilidade pelos danos causados, isso já é tratado no Código Civil e também na Constituição Federal. Então, muitos autores eles fazem uma crítica ao Marco Civil, dizendo que seria uma lei sem finalidade, que não teria o porquê. Alguns chegam até a dizer, e aqui eu não estou fazendo defesa de um ou de outro, né? Chegam a dizer até que foi uma lei importante de uma forma política, né? Que foi algo importante politicamente falando e não juridicamente falando, tá? Eu, particularmente, aí eu agora dou a minha opinião, né? A minha análise a respeito.
Embora nós realmente tenhamos vários desses assuntos já tratados em outras leis, até de hierarquia superior, como a Constituição Federal, né? Embora nós tenhamos, então, por exemplo, a privacidade, responsabilidade civil lá no Código Civil, tratando sobre isso, eu, particularmente, eu acho que é importante, dentro da cultura brasileira, jurídica brasileira, eu acho que é importante, sim, termos uma lei que trata especificamente sobre isso, né? Talvez em outros locais, não estou falando se aqui é melhor ou pior, ou lá é melhor, pior do que aqui, não é isso. Mas talvez em outros locais com outra cultura jurídica, talvez não fosse necessário uma legislação que tratasse a respeito exclusivamente disso, né? Mas nós vivemos num país que temos um ordenamento jurídico que baseia tudo, né? Então, todos os nossos atos, as nossas ações judiciais, julgamentos, eles são baseados na lei. Então, a gente procura sempre na lei a resposta. Então, é importante que, em alguns casos, principalmente esses mais delicados, em alguns pontos, nós precisamos ter uma lei que trata de forma específica a respeito disso, né? Então, eu vejo como importante, sim, a existência da lei, né, do Marco Civil da Internet, tá? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, né? Se vocês forem ler, forem estudar mais a fundo desse assunto, vocês podem se deparar com essas críticas, tá? Relacionadas a isso, porque seria uma lei que trata de assuntos que já são tratados. Então, não teria essa finalidade. Beleza? Então, essa seria uma primeira ideia, uma primeira premissa, né? Agora, é importante também a gente pensar no seguinte: no final da aula passada, da semana passada, eu cheguei a comentar com vocês que a lei, o nome dessa lei, né, é uma lei de 2014, né? O nome da lei, ele diz Marco Civil, né? Marco Civil da Internet. Quando a gente fala de marco, a gente está falando de início, né? Então eu estou colocando uma estaca no ponto zero, né? Seria isso, né? Quando a gente fala o Marco de São Paulo, a gente está falando lá do centro, ali na Praça da Sé, que é o centro de São Paulo, né? Então o Marco de São Paulo, onde tudo começou. Seria isso, o zero, ponto zero. Só que eu acho um pouco delicado a gente falar que, que aqui é o marco zero das tratativas relacionadas à internet no Brasil, né? Efetivamente, a gente vai ver que essa é a primeira lei exclusivamente, né, que trata sobre a matéria do direito informático, né, das questões relacionadas à internet. Isso é verdade, né? Então é a primeira lei exclusiva relacionada a isso. Mas a gente não pode falar que não teve nada anterior que tratasse sobre assuntos relacionados à internet, tá? Então, por exemplo, nós já tínhamos no Código Penal algumas alterações que tratavam sobre crimes praticados no mundo virtual, né? Então, não significa dizer que só existe algo, né, de legislação aqui no Brasil a partir de 2014 com o Marco Civil da Internet. Já tínhamos algumas coisas, mas é verdade que é a primeira lei mesmo, né? Tá? Então, só tomem cuidado com essa nomenclatura também, né? Porque ela pode induzir a erro dizendo que não teve, que nunca teve nada relacionado ao tema da internet aqui no Brasil. Beleza? Alguma dúvida por enquanto, galera? Tranquilo, né? Bate-papo aqui, leve, suave. Vocês estão aí, né? Não é aula espírita, não, né? Tipo, tem alguém aí? Não, né? Beleza. Espero que tenha alguém aí. Aí, não, né? A Elaine tá aí, pelo menos. Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar com a nossa aula. Vamos lá. O que que trata aqui? Aqui eu trato um resumo, galera, do que fala, na verdade, sobre a lei. Aqui eu peguei, na verdade, já faz um tempo que eu busquei isso, tá? Do Facebook da ex-presidente Dilma Rousseff, porque essa lei foi promulgada durante a sua presidência, né? Então, isso eu fui buscar lá no Facebook dela, tá? E eu acho interessante porque ele traz algumas regras, resumos. Foi dessa forma como foi
eu vou falar vendido, mas não pelo lado pejorativo, mas como foi mostrado a existência dessa lei para a população, para a sociedade brasileira, tá? Então, olha só, eu vou passar aqui com vocês rapidamente com isso, e depois a gente vai entrar nesses assuntos, né, basicamente do que diz a lei especificamente, tá? Para que vocês entendam ponto a ponto. Então, o que que começa dizendo sobre a internet, né? Do regras e o que é, né? Então, olha só, primeiro, lá no topo, vamos começar pelo topo. A neutralidade, que os dados devem ser tratados sem distinção de conteúdo, origem e destino. A gente vai ver daqui a pouco na lei mesmo o que se trataria isso. Mas quando a gente fala de neutralidade, o que é neutro? É aquilo que não pende para nenhum dos dois lados, né? Que eu não tenho diferenças entre pessoas, independentemente do poder aquisitivo econômico, por exemplo, político, né? Então, a rede, né, a internet, ela não pode distinguir pessoas, né? Tratar de formas diferentes, tá? Impede, então, que as empresas tenham acesso ao conteúdo acessado pelo usuário. Provedores não podem oferecer pacotes de acordo com o uso da rede, né? Então, isso está dentro da neutralidade. Qualquer dúvida, vocês me interrompam, por gentileza, tá? É, Tem a regra da privacidade. Empresas não podem guardar informações trocadas na rede. Então, aquelas informações, aqueles dados que eu transmito pela internet, as empresas elas não podem armazenar, não podem guardar. A gente vai ver isso com mais especificidade. Isso também foi depois, né, depois de algum tempo, foi também objeto da Lei Geral de Proteção de Dados, né, até com mais afinco, né, com mais propriedade, mas já começou a ser tratado isso lá no Marco Civil em 2014, tá? Então, isso garante que as informações dos usuários sejam preservadas. É, Outra regra, que os dados determina as regras sobre como os dados dos usuários poderão ser coletados ou compartilhados, certo? Então, como é que eu posso manter esses dados dentro da minha empresa, né? Se eu posso compartilhar e se eu posso, em quais condições que eu posso? Isso também foi objeto lá na Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente vai tratar também mais para frente nesse semestre. Proíbe, então, que as empresas disponibilizem esses dados para outras empresas, salvo determinação judicial. Então, não pode, por exemplo, ter ali, por exemplo, uma empresa emprestando, oferecendo empréstimo consignado para a pessoa que está se aposentando agora, né? Porque ela não tem como saber desses dados de que eu estou me aposentando nesse momento. Ou de uma montadora de veículos oferecer para alguém que está tirando a carta de PCD, oferecer lá os carros em promoção, né? Isso não existe, né? Esse é o intuito da lei, que ela na verdade, proíba essa transmissão de dados, né? Isso não existe, a gente sabe que isso não existe mais, né? Vocês já viram acontecer isso alguma vez na vida? Né? Ninguém fornece os dados, mas enfim, tá na lei dizendo que ninguém pode transmitir dados de pessoas, né? Prosseguindo, a gente vai ver isso com mais detalhes também. A responsabilidade dos usuários são responsáveis pelo que publicam. Então, se eu publico alguma coisa nas redes sociais, eu sou responsável por aquilo, né? A gente vai ver que o quanto que o provedor tem a responsabilidade, né? E se tem responsabilidade, quais hipóteses ele teria a responsabilidade, tá? Então a gente vai tratar isso também, né? É uma questão bem prática isso. Por exemplo, o Instagram tem responsabilidade por uma publicação que eu fiz, uma publicação ofensiva, por exemplo, né? Então a gente vai ver isso. Então, conteúdos com cenas de sexo ou nudez devem ser retirados se publicados sem autorização dos envolvidos, certo? Então, olha só, foi uma. Isso que eu compartilhei aqui com vocês. Depois eu mando para vocês, tá? Esse material, não tem problema algum. Foi algo interessante de como foi divulgado isso para a população, para a sociedade na época, né? Porque isso mostrou para a sociedade pontos importantes e principais da lei. Aqui está um grande resumo relacionado ao Marco Civil da Internet, certo? Então aqui seria algo inicial. E eu vou começar aqui com vocês fazendo a leitura da lei mesmo, tá? Acho que é importante a gente pegar a lei,
né, para a gente poder fazer essa análise da lei, né, e ir um pouco mais a fundo. Como eu disse para vocês, a lei ela é de 2014, o ano dela é 12.965. E o artigo 1º dessa lei é interessante porque ele já estabelece para que ela serve, né? Olha lá o artigo 1º. Esta lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios em relação à matéria, né? Aí vamos lá para essas questões aqui. Vou chamar minha atenção para mim, depois eu compartilho novamente. Quando a gente fala do artigo 1º, a gente está falando da situação que eu tenho aquelas leis, como eu já disse para vocês em outras oportunidades, para quem foi meu aluno em outros momentos, nós não temos leis modernas, né, essas leis mais recentes, elas evitam aquelas regras fechadas. A ideia dessas leis mais modernas, essa é uma lei de 10 anos, né? São aquelas leis principiológicas. Por que leis principiológicas? Elas estabelecem normas gerais, diretrizes para parametrizar a relação, né, as relações que acontecem, mas ela não vai deixar de forma fechada, de forma tão restrita assim. Por quê? Quando se trata do tema de internet, de informática, de tecnologia, em um ano isso acaba sendo obsoleto, né? Então, imagina uma lei de 10 anos, ela já seria totalmente obsoleta, não daria mais para se utilizar, se ela não fosse uma lei principiológica, com regras gerais, né? Então, a ideia dessa lei não é de resolver os casos de forma objetiva, entendam isso. A lei ela não vai dar resposta, pelo menos na maioria dos casos, em muitos dos casos, ela não vai dar resposta de forma objetiva do que é o que é, né? Não é isso. Ela vai trazer princípios para que os usuários, para que as partes, que os advogados, que o magistrado possa se utilizar para julgar um caso concreto, por exemplo. Tá bom? Então essa é a ideia dessa lei. Qual que é o primeiro problema que eu já fiz o questionamento ali no slide? Fala-se nesse artigo 1º das regras na internet no Brasil, né? E fora do Brasil, uma empresa estrangeira. A gente está vendo agora na mídia, né? Falando-se muito sobre o X, né? O antigo Twitter. Percebam que esse assunto já está em alta. Percebe que no semestre passado eu não falei do X, né? Nessa aula. Esse semestre aqui eu já estou falando. Então, é uma matéria, eu já falei isso para vocês, né? É uma matéria muito dinâmica, né? Ela vai se alterando. Então, por exemplo, o X ele estava em operação no Brasil, teve uma restrição determinada pelo STF. Eu não vou entrar no mérito aqui se está certo ou se está errado, mas existiu uma restrição de operação, né? E aí, qual foi a decisão do X? Né? O X ele tinha a operação dele autorizada no Brasil, né? E aí ele decidiu fechar a representação do X aqui no Brasil. Então ele não tem mais nenhum escritório representando a empresa no Brasil, ok? A partir desse momento, olha só que complexo, que na verdade é uma proteção para nós usuários isso, né? A partir do momento que nós não temos mais um representante legal para essa empresa aqui no Brasil, então essa empresa ela não pode mais oferecer o serviço dela, ela não pode mais operar, certo? Então, qual que é a grande questão que a gente trata aqui também com o Marco Civil da Internet? Eu só estou lidando com aquelas situações que estão voltadas para o público brasileiro, autorizadas para o exercício do público brasileiro, da sociedade brasileira. Tudo bem ou não? É lógico que, por exemplo, eu posso acessar daqui do Brasil um site estrangeiro que não tem representatividade aqui no Brasil, que não está representado aqui, né? Mas eu fui buscar alguma coisa lá de fora, né? Então, esses são os problemas do cotidiano que o judiciário ele vai ter que buscar, né? Ele vai ter que tentar solucionar, porque em alguns casos a sociedade brasileira pode ser atingida por algo que está acontecendo fora do país, né? Mas entenderam qual que é a grande questão
que eu fiz o levantamento aqui para vocês do X, né? O X ele tinha a operação aqui no Brasil até o momento que ele tinha a possibilidade, ele tinha aqui a sua representatividade. A partir do momento que ele não tem mais o seu representante dentro do território nacional, ele não pode mais operar nesse mercado, né? Na rede de informática. Show de bola, galera? Alguma dúvida? Comentário? Questionamento? Sim, não, talvez. Vocês estão aí ainda? Beleza, Pamela. Então tá bom. Vou compartilhar a tela aqui e vamos prosseguir com o conteúdo. Vamos lá. Artigo 2º. Eu vou ler vários artigos aqui para vocês, tá, pessoal? Que eu acho que é importante para a gente entender sobre a lei, a gente vai fazer nos comentários, tá? Então, artigo 2º fala dos fundamentos da lei. Então, o que embasa a existência dessa lei? Artigo 2º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como, parênteses aqui, uma pausa. Percebam que no caput do artigo 2º, ele coloca a liberdade de expressão como primeiro ponto. Percebe? Tá no caput. O caput é a regra, né? Então, o principal fundamento da existência do Marco Civil da Internet, certo? É o respeito à liberdade de expressão. O que eu estou querendo dizer aqui, o que o legislador quis trazer aqui quando ele coloca a liberdade de expressão no caput? Ele está querendo dizer que que precisa ser protegido de todas as formas possíveis a liberdade de expressão. Nada pode ferir a liberdade de expressão. Compreenderam? Tá? Então, quando a gente fala, quando eu coloco no caput, quando existe no caput a regra de que eu tenho respeito à liberdade de expressão, todo o restante tem que vir para proteger exatamente a liberdade de expressão. Ok? Beleza? Por isso que muitas vezes na discussão, eu não quero entrar em mérito de questões políticas aqui, tá, pessoal? Mas por isso que muitas vezes se tem a discussão e o grande argumento, quando se tem lá uma vedação, no caso do X, por exemplo, né? O grande fundamento para se argumentar, né? Quando se defende que não se deveria tirar do ar lá o X, é exatamente que está vedando a liberdade de expressão. Por que se usa esse argumento? Porque está no caput. Então eu tento colocar, os defensores tentam colocar isso como uma violação a uma regra que seria da lei, tá? Então, se a lei tenta proteger a liberdade de expressão, então determinada decisão estaria infringindo essa liberdade de expressão, tá? Então, de novo, eu não estou entrando aqui em questões políticas, em questões ideológicas, mas seria essa a função do advogado, por exemplo, ao defender, né? Eu quero mostrar que está ferindo a regra da lei, né? A Kátia está perguntando, mas o empresário é obrigado a manter a empresa dele aqui no Brasil? Se ele quiser ter atividade na área da internet aqui no Brasil, sim. Então, por exemplo, o Twitter tem, o Google tem, Facebook, tudo bem que é a mesma empresa, tem. Então, o Telegram tem, tá? Então, para que tenha atividade aqui, precisa ter um representante aqui no Brasil. Tem que ter um ponto empresarial aqui no Brasil. Beleza, Kátia? Certo? Dúvidas? Posso ir seguindo? Então, falei aqui da liberdade de expressão. Imagina, Kátia, qualquer coisa é só perguntar. Vamos seguindo. Eu vou compartilhando, vou fechando aqui para a gente ir deixando dinâmica a aula. Então, vamos lá. Primeiro, nós vimos, então, que eu tenho que respeitar a liberdade de expressão, bem como o reconhecimento da escala mundial da rede. Ou seja, eu tenho que reconhecer que eu não estou tratando só do Brasil, estou tratando disso de uma forma mundial, né? O 2, os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais. Lembra-se que eu comentei com vocês na aula da semana passada que é uma das funções, né, de quando a gente fala de políticas públicas, o Estado promover a cidadania, né, no meio digital. Lembram-se que eu falei até do meio ambiente digital?
né? Que eu tenho que ter ali um meio ambiente sadio, né? Para presente e futuras gerações, né? Então, essa é a ideia. Eu tenho que preservar os direitos humanos, tenho que preservar o desenvolvimento da personalidade. Olha que coisa, né? Então, por exemplo, eu tenho que ter políticas públicas para não ferir o direito da personalidade. Olha só, de novo, fala do direito da personalidade lá no Código Civil, fala do direito da personalidade lá na Constituição Federal e se fala aqui também na lei, né, no Marco Civil da Internet. Tá? Então, eu tenho que ter essa preservação do direito da personalidade. Por exemplo, quando se fala em vazamento de dados, vazamento de fotos, coisas desse sentido, fere o direito da personalidade no ambiente virtual, certo? Inciso 3, qualquer dúvida vocês me perguntem. Inciso 3, a pluralidade e a diversidade. Quando a gente fala, eu vou fechar aqui um pouquinho. Quando a gente fala em pluralidade e diversidade, o que que vocês entendem de pluralidade? O que é ser plural? Né? A gente está falando de pessoas que pensam diferente, né? Pessoas que são opostas de forma de pensamento. Né? E aí a gente tem que ter a ideia, é bem aquela ideia de democracia mesmo, né? De ter um bom convívio de pessoas que são diferentes e pensam diferentes. Isso está levando também para a rede social, tá? Então, eu tenho que ter diversidades, e aqui está falando diversidade e pluralidade num sentido amplo, né? A gente não está falando de gênero, não está falando de raça, não está falando de nada, né? Está falando de pluralidade e diversidade. Está falando de uma forma geral, ok? Prosseguindo, vamos lá. Inciso 4, a abertura e a colaboração. Quando a gente fala de colaboração, eu tenho que colaborar para tudo isso da liberdade de expressão, dos direitos humanos, desenvolvimento da personalidade. Lembra-se quando a gente fala, só fazendo um paralelo aqui, uma analogia, né? Que a educação é responsabilidade do Estado, da família e da sociedade, né? É mais ou menos isso, tá? Quando a gente fala aqui. Então eu tenho a colaboração de todos da sociedade para que eu tenha ali a promoção, né, e as questões relacionadas também ao ambiente virtual, certo? Inciso 5, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. O que está querendo aqui o legislador? Ele entende, lá em 2014 já entendeu, e obviamente, né, isso não era segredo para ninguém, que a rede, né, que é a internet, seria um caminho, né, para que eu tenha ali as atividades também de comércio, né, de empresas, né, então comércio eletrônico, por exemplo, né, então eu tenho que ter ali também como fundamento dessa lei a proteção das atividades empresariais como concorrência, mas eu não posso esquecer da defesa do consumidor que é tratada lá na lei própria, né, do Código de Defesa do Consumidor. Então, tudo que eu trato lá no Código de Defesa do Consumidor, eu vou trazer também aqui para situações que acontecem no ambiente virtual. Só para vocês terem noção, como eu disse para vocês anteriormente, das leis que são principiológicas, né? Lá no Código de Defesa do Consumidor, ele fala que a pessoa tem direito a se arrepender da compra no prazo de 7 dias, mas só daquelas compras que não são realizadas de forma presencial, né? Então, aquelas que são realizadas de forma não presencial, o consumidor pode pedir, pode dizer que se arrependeu da compra, né? E aí fala dessa forma lá na lei no Código de Defesa do Consumidor, a lei, a compra não presencial. Ele não fala compra por telefone, ele não fala compra por meio X, né? Porque se eu limito a determinada forma de aquisição, eu não conseguiria me utilizar, por exemplo, na compra pela internet, né? E aí, olha que interessante, o legislador adora incluir isso, que ele colocou no inciso 6, a finalidade social da rede. E aqui é um conceito extremamente aberto, né? O que é finalidade social da rede, né? A gente pode dizer que a rede, né, que a internet tem várias finalidades, né? Para alguns é trabalho, para outros é lazer, né? Então, isso vai depender muito da realidade de cada um, da realidade de cada local, né? Então, aqui não tem um conceito final, um conceito fechado, mas o legislador deixou isso aberto para análise do caso concreto, da situação real, tá? Que possa acontecer.
Alguma dúvida do artigo 2º, pessoal? Dúvidas? Sim, não, talvez? Não? Beleza. Vou seguindo aqui. Tudo certo. Eu tô acompanhando o chat pelo meu celular aqui. Beleza, então. Vamos seguindo. Artigo 3º ele fala dos princípios, né, do uso da internet. Então, artigo 3º, a disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios. Olha lá, deve ser importante esse negócio aqui de liberdade de expressão, porque está falando de novo disso, né? Inciso 1, garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento nos termos da Constituição Federal. Então, novamente, o legislador quis trazer aqui a informação de que eu tenho que garantir a liberdade de expressão, a comunicação e manifestação de pensamento. Eu não sou proibido, olha lá, de novo, né? Eu já comentei isso em outra oportunidade nesse semestre. Eu não sou proibido de falar, por exemplo, nas redes sociais, de que forma que eu penso, né? Eu posso expor na internet, por exemplo, quem é o meu candidato preferido nas eleições para prefeito, né, desse ano aqui. Não tem problema algum eu fazer isso. O que eu não posso é ofender o adversário, por exemplo, ou inventar uma fake news, né? E aí isso pode trazer problemas, pode trazer consequências, né, que a gente vai ver mais para frente. Mas eu tenho a liberdade de expressão, eu tenho a possibilidade de manifestar a forma como eu penso, desde que não fira a Constituição Federal. Este, nos termos da Constituição, nem precisaria estar aí, né, pessoal? Porque a Constituição ela está no topo daquela pirâmide de Kelsen, lembram-se? Então eu tenho que obrigatoriamente cumprir com o que está na Constituição Federal, né? Eu não teria como fazer algo de diferente, mas o legislador entendeu que é muito importante colocar essa situação já no inciso primeiro, né? No segundo inciso, proteção da privacidade, né? Então, eu tenho que garantir, como princípio, a privacidade dos usuários, do indivíduo, né? E aqui, privacidade, e aí eu vou puxar para mim aqui. Quando a gente fala de privacidade, é um conceito também muito complexo, porque ele vai se alterando com o passar do tempo, né? O conceito de privacidade. O que é privado hoje, se eu comparar com o que era no início dos anos 2000, era de uma outra forma, nos anos 70, de uma forma totalmente diferente, né? Hoje em dia, as pessoas abrem mão de muitas coisas relacionadas à privacidade em troca de visibilidade nas redes sociais. Estou errado ou não? Né? Então, muitas vezes a pessoa faz postagens nas redes sociais de algo que seria privado, privativo da vida pessoal dela e da família, exatamente para que ela tenha mais seguidores, tenha mais likes ali, né? Então, fica muito, é, fica muito aberto esse conceito para um caso concreto. Vamos imaginar aqui, ó. Vamos pegar um artista. O artista, ele vive, concordam ou não? Que ele vive da sua visibilidade, ele vive de aparecer nas mídias, né? Então ele sempre tem que estar ativo nas redes sociais, por exemplo, para que ele esteja aparente para a sociedade, para que ele esteja aparente para o público, ok? Nós aqui não, né? Nós, meros mortais aqui não, né? Então, quando eu faço uma postagem, por exemplo, para uma pessoa que tem uma visibilidade maior, que ela entrega já de uma forma natural para o seu público a sua vida pessoal, isso tem um peso, concorda? Tem um peso. Se eu tenho ali a quebra de um ato privativo dessa pessoa, mas ela sempre vem abrindo mão da sua privacidade, tem um peso. Eu não estou falando que não tenha responsabilidade, mas tem um peso. Agora, para uma pessoa que não compartilha nada, que não faz postagens pessoais, que tem uma vida muito discreta, e quando tem ali algo que foge da sua privacidade, né, que tem ali exposta a sua privacidade, isso tem um peso muito maior, concordam ou não? Né? Porque eu tenho ali uma diferença de exposição das pessoas, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração, por exemplo, no julgamento de uma eventual indenização por danos morais. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Algum tempo atrás, teve uma atriz da Globo
que ajuizou uma ação contra um paparazzi porque dentro de uma gravação de uma novela ele conseguiu tirar uma foto, né, em que apareceu ali, pegou na câmera, apareceu uma parte do seu corpo, né, dos seios dessa atriz global, certo? Foi uma foto inusitada naquele momento, não foi nada programado, ok? E ela ajuizou uma ação contra a revista que fez aquela postagem, que publicou aquela fotografia, certo? Qual foi a defesa da revista? A defesa da revista era, ué, mas o que foi postado, que foi divulgado, não era segredo de ninguém, porque essa mesma pessoa já tinha posado, já tinha feito ensaios nus, certo? Então ela já tinha feito ali, já tinha disponibilizado fotos do seu corpo, ok? Qual foi a decisão do juiz, do tribunal? Né? Não é Tribunal de São Paulo, Tribunal do Rio de Janeiro, isso foi até Brasília e já está transitado em julgado. Mas qual foi a decisão dos tribunais? Que, claro que teve uma violação do direito à privacidade. Obviamente teve. Só que não tem como dizer que o dano moral ele está amplamente caracterizado. Porque, na verdade, ela já tinha feito fotos expondo a sua privacidade. O que, que o tribunal entendeu? Que houve sim uma comercialização daquela notícia, daquela fotografia, e que por essa razão ela teria que ser indenizada por direito de imagem, mas não por direito à privacidade. Compreenderam o raciocínio do tribunal? Né? Então, o tribunal falou assim: ela vai ter que receber, mas não por direito à violação da sua privacidade, mas ela vai receber por conta do direito de imagem dela, porque não feriu a sua a vida íntima em si, porque aquela vida íntima ela já abriu mão quando ela fez a sessão em um momento anterior das suas fotografias, né? Aí tem linhas de pensamento que concordam, discordam. Esse não foi um voto unânime, né? Não foi votação unânime, mas foi essa a decisão majoritária do tribunal, né? Mas é interessante a forma de se pensar, né? Porque se mostra que a pessoa já fez a sua sessão, então a sua privacidade ela é reduzida. Compreendem ou não? Concordam? Discordam? Comentários? Beleza. Então, beleza, vamos seguindo. Essa questão de privacidade é muito complexa, né, pessoal? Porque muitas vezes algo que fere para mim, para você não fere, né? Então é algo muito complexo, né? Que a gente não tem como fazer a sua, assim, um conceito fechado e uma determinação de forma restrita, né? Ó, percebe, por exemplo, ó, uma colega disse que concorda, a outra disse que não concorda com a decisão, né? Eu acho isso extremamente interessante, extremamente legal, porque, na verdade, foi também dessa forma as decisões do tribunal. Tá? Então, não foram decisões unânimes, foram decisões que teve divergência, né? Então, exatamente, por isso a Elizabeth está falando aqui, ó, quando ela posou nua, recebeu para tal. O cara, meu ver, invadiu a privacidade, sim, gratuitamente, é verdade, mas por isso que eu concordo com a sua tese, tá, ô Elizabeth? Mas o que o tribunal entendeu é que ela estaria recebendo a indenização. Ela recebeu, não estou falando que ela não recebeu nada, né? Mas ela estaria recebendo por conta, não da sua privacidade, mas por conta do direito de imagem, né? Que é uma outra característica do direito da personalidade, né? Mas eu concordo com você que teve ali uma foto que não teve a sua autorização, né? Então percebe que é um tema bem complexo. Por isso que aqui no Brasil tem casos que se tem indenização por dano moral, tem casos que não tem, e na maioria das vezes são valores irrisórios, né? Valores extremamente baixos que não inibem a prática de outros atos, né? Eu tenho certeza que a revista ganhou muito mais do que ela teve que pagar para a atriz, né? Tenho certeza absoluta. Não inibiu em nada, com certeza, né? Isso. Show? Vamos lá. Seguindo. Qualquer coisa vocês me parem. Foi sacanagem, né, Luciana? Concordo com vocês. Eu não tô defendendo a revista, não, hein, pessoal. Continuando. Inciso 3.
proteção dos dados pessoais, vírgula, na forma da lei. Quando o legislador fez isso aqui em 2014, ele já estava prevendo, né, já estava determinando que fosse elaborada uma lei que tratasse exclusivamente da proteção de dados, tá? E assim aconteceu com a LGPD, tá? Então, é um princípio do Marco Civil da Internet a proteção dos dados pessoais, tá? Então, ali, ele já fala que vai ser elaborada uma lei, né, que foi posteriormente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Inciso 4, preservação e garantia da neutralidade da rede. Lembram-se daquela primeira figura que eu coloquei para vocês no início da aula, né? Da neutralidade, ou seja, quando a gente fala de neutralidade, a gente está falando daquela situação em que a internet, que a rede, ela é neutra. Eu não tenho distinção de um e outro. Não importa se é rico, se é pobre, se é pessoa física ou se é pessoa jurídica. O que que eu estou querendo dizer? Se, por exemplo, a empresa Vivo, vamos dar nome de empresa aqui, cobra R$ 100 para que você tenha 300 megas de internet, ela não pode diminuir o seu uso para que outra pessoa tenha mais acesso porque paga um pouco mais, certo? Ela não pode diminuir o seu direito, ela pode dar mais direito para o outro porque a outra pessoa paga mais, certo? Então tá vinculado ao pagamento, mas ela não pode tratar as pessoas de forma distinta, ok? É isso que a lei ela preserva, que ela tenta garantir aqui, certo? Então eu não posso ter tratamentos diferenciados dentro da rede. Ficou claro isso para vocês? Vê? Alguém falou alguma coisa? Alguém quer falar? Beleza. Vou seguindo. Inciso 5, preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas. Galera, Não moro, mas morava. oi? Alguém falou alguma coisa? Alguém está falando alguma coisa? Não sei. Se falou, repete depois, porque eu não entendi. É, Kátia está falando uma vez na rede, sempre na rede, exato. É verdade, daqui a pouco a gente vai falar disso. Tem até um tema interessante, Kátia. Muita gente fala, não sei se tem alguém aqui falando sobre isso em TCC, mas tem muita gente que trata sobre o direito ao esquecimento, né? A gente vai falar um pouquinho a respeito disso, né? Porque é difícil isso, né? Caiu na rede, já era, né? Tá na rede, tá na rede. Agora, quando a gente fala aqui desse inciso que nós falamos agora, que é o inciso 5, preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, a gente está falando da garantia que os usuários têm, né, que nós todos temos, para usar de uma forma eficaz a internet. Isso acontece plenamente, né? A gente paga pela nossa internet, ela não tem oscilação, a gente recebe exatamente por aquilo que a gente paga, né? É assim que funciona aqui, né? A gente não tem problema nenhum, né, com relação à internet. Ela não cai nunca, não trava a nossa internet. A minha, pelo menos, nunca trava, né? É igualzinho, né? É impossível, né, galera? Aqui a lei ela fala que eu tenho que tentar preservar, que eu tenho que garantir a funcionalidade e segurança, mas a gente sabe que isso não acontece, né? Tanto é que nos contratos, se vocês forem verificar nos contratos de prestação de serviços, né, que a gente tem de contratos de prestação de serviço, não. Contrato que a gente faz com as operadoras, né, de internet, eles se comprometem a entregar um pequeno percentual daquilo que você contrata, né, efetivamente. Então, é piada, né, para dizer aqui. Kátia está dizendo, as pessoas expõem suas vidas, depois não querem ser criticadas. Por isso não tenho redes sociais. Essa é uma opção que muita gente, não vou dizer muita, mas algumas pessoas acabam tendo, né? É verdade. Ou às vezes tem medo de serem descobertas ao meio. Pois é. Prosseguindo, inciso 6, responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades nos termos da lei. Então, o que que o legislador ele está querendo dizer aqui? Que cada um vai responder na proporção daquilo que fez, né? Tem um julgamento interessante, galera. É, vou puxar para mim aqui para vocês me verem. Tem um julgamento interessante no STF, se vocês quiserem pesquisar depois, que é um julgamento que chegou lá do Orkut.
né? Ele não foi julgado há muito tempo atrás, alguns anos atrás, não existia mais Orkut, mas o julgamento chegou lá e serve para Facebook, Instagram e tal. O que que falava nesse julgamento aí? O que que se definiu, né, no julgamento? Que cada um teria a sua responsabilidade. Foi uma postagem, né, uma publicação ofensiva que feria o direito da personalidade de uma determinada pessoa, certo? E aí, no julgamento, tava indo ao julgamento algumas pessoas, né, que estavam relacionadas àquela postagem. Por quê? Aí trazendo para o Facebook. Um compartilhou, um criou, né, a publicação, o outro compartilhou, o outro curtiu, o outro amou, né? Então cada um fez uma coisa ali. O que que o STF definiu? Todo mundo tem responsabilidade, mas cada um dentro de uma proporção. Por que que eu estou falando isso? É óbvio que o cara que criou a sua. A Kátia disse que não é o caso dela. Lógico, Kátia, né? Lógico, fica tranquila. A pessoa que criou uma notícia falsa, uma notícia ofensiva, ela tem uma responsabilidade muito maior. Ela que criou e publicou. Agora, a pessoa que compartilhou, ela também tem uma responsabilidade muito grande, né? Agora, e aquele cara que foi lá e só curtiu aquela postagem? Ou ele foi lá e amou aquela postagem? Ele tem responsabilidade? O STF entende que sim. Por que que ele entende que sim? Tem uma lógica para isso. Quando eu vou lá, uma postagem, por exemplo, que ela tem muitos likes, muitos joinhas, né, muitos ha-ha-has no Facebook, ela vai tendo mais visibilidade. Então, quanto mais visibilidade ela vai tendo, isso mais danos ela vai causando, né? Se é uma publicação ofensiva. Então, se eu estou fazendo isso, significa que eu estou concordando com aquilo, ok? E aí eu vou dando mais exposição para aquele fato, para aquela situação. Então eu também teria essa responsabilidade. Foi dessa forma que decidiu o STF, certo? Então todo mundo vai ter responsabilidade, cada um na sua proporção, certo? Fui falando aqui só para ir gerando aqui já para dando aqui um spoilerzinho, né, das responsabilidades para vocês irem entendendo da situação. Inciso 7, preservação da natureza participativa da rede. Então, todo mundo tem a sua participação, todo mundo tem a sua função na rede. Inciso 8, liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nessa lei. De novo, o legislador está querendo promover ali os negócios, ou mercado, né, no ambiente virtual, certo? E aí vem o parágrafo único dizendo que os princípios expressos nessa lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Galera, só um comentário aqui, ó. Para vocês, existe alguma novidade aqui, né? Na verdade, a gente está falando de situações que já existem, mas trazendo para o ambiente virtual. Quando a gente fala de proteção de dados, privacidade, liberdade de expressão, responsabilidade dos agentes, está falando de situações gerais, né, mas agora no ambiente virtual. É esta a razão, de novo, eu não estou falando que é certo ou que é errado, mas é por essa razão que muitos acabam criticando a existência dessa lei, porque ela trata de assuntos já tratados, né? Só especificando para o ambiente virtual, ok? Beleza. Prosseguindo. Por enquanto eu tô colocando todos os artigos aqui, galera, mas a gente não vai ler todos os artigos da lei, não, tá? Só estamos pegando aqui os principais para a gente poder estudar. Quais são os objetivos dessa lei? Artigo 4º, a disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção, do direito de acesso à internet a todos. Então, eu tenho que proporcionar. Então, o primeiro objetivo é que todo mundo, né, toda a sociedade brasileira, tenha acesso à internet. Primeiro objetivo. Segundo objetivo, do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos. Vamos lá, parar o compartilhamento aqui um minuto. Galera, olha só que interessante. O legislador ele coloca, primeiro ponto, acesso à informação, né? Então eu tenho que ter acesso à informação. Vamos comparar como é a nossa vida hoje e como era há 30 anos atrás, né? Para a geração anterior.
como que as pessoas elas liam, tinham acesso às notícias? Jornal escrito, né? Era a maior parte das pessoas, elas acabavam tendo acesso às informações através do jornal, né? Que ficava na mão ali de duas, três editoras, né? Quais eram vamos falar aqui de São Paulo, quais eram os jornais há 30 anos atrás? Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, né? Então, eram poucas fontes, né? Ou você assistia Jornal Nacional, Voz do Brasil, a Kátia está dizendo. Percebe que aqui a gente enche uma mão, né? De fonte, né? De informação. Eu estou falando de informação de notícias aqui, né? Agora, qual que é a ideia do legislador? Que através da internet eu possa ter acesso a informações, né? A outras informações. Ótimo, legal. O problema qual a fonte disso, né? Será que as fontes elas são fontes confiáveis dessa informação, né? Então, hoje eu tenho muito mais acesso às informações, né? Em várias fontes de onde você quiser. Você pode pesquisar isso em um monte de lugares, né? Só que nem sempre essas informações elas são corretas. Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele coloca como conhecimento, né? Então eu tenho acesso à informação, ao conhecimento. Então agora o que significa? Eu peguei essas informações, esse monte de informações que eu recebi, né, que eu tive acesso, e agora eu vou transformar essa informação em conhecimento, né? Então agora eu vou converter essa informação em conhecimento. Não é tudo que eu tenho de informação que eu vou fazer virar conhecimento, né? Então eu tenho informação e eu tenho que converter algumas delas, pelo menos, em conhecimento, né? E aí continua o legislador dizendo que eu vou participar na vida cultural, né? Então eu tenho que ter acesso à cultura também pelas redes sociais, pela internet de uma forma geral, e na condução dos assuntos públicos. Olha que interessante. Então a internet é sim lugar para se tratar de assuntos públicos, para se tratar de políticas públicas, de problemas, né, da sociedade. Então, é lugar sim, né? O problema muitas vezes é que se perde a mão nisso, mas é lugar sim para se tratar a respeito disso. Show, galera? Algum comentário aí? Certo? Vamos lá, coragem. Vamos lá, deixa eu compartilhar. Inciso 3. Inciso 3. Da inovação e do fomento. O que é fomento? É eu incentivar, né? Então, da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso. Então, tem que ampliar a tecnologia relacionada à internet, né? É o objetivo dessa lei. Inciso 4. Da adequação a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. Tudo relacionado também à tecnologia. Aqui, padrões tecnológicos. E aí vem o artigo 5º. Todo artigo 5º, todo bom artigo 5º, traz diversos conceitos, tá? E esse artigo 5º, eu não espero, não gostaria realmente que vocês decorassem esse artigo 5º, tá? Traz alguns conceitos importantes, mas eu não acho que precisa decorar porque está na lei, né? Então, é importante que vocês saibam da existência disso, né? Então, diz lá o artigo 5º, vamos ver. 1. Internet. O que é internet? Então, para os efeitos desta lei, considera-se 1. Internet. Vamos só ler, tá? Leitura aqui rápida. O sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos estruturado em escala mundial para uso público e restrito com a finalidade de possibilitar a comunicação de dados entre terminais por meio de diferentes redes, tá? Inciso 2, terminal, que fala disso no inciso 1, né? O que é terminal? O computador ou qualquer dispositivo que se conecte à internet. Então, meu computador, meu celular, né? Então, tudo isso é considerado como um terminal. Inciso 3, endereço de protocolo de internet, o endereço IP, o código atribuído a um terminal de uma rede para permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais. É aquele que identifica você na sua atividade, né, virtual.
4. Administrador de sistema autônomo, a pessoa física ou jurídica, que administra blocos de endereço IP específicos e o respectivo sistema autônomo de roteamento, devidamente cadastrada no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de endereços IP geograficamente referentes ao país. Complexo isso, né? Por isso que eu estou falando que não precisa decorar isso. Inciso 5, conexão à internet, a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela internet mediante atribuição ou autenticação de endereço IP. Só curiosidade aqui, eu acho que todo mundo sabe, mas é importante dizer que mesmo naquele modo de navegação oculta, né, anônima, você continua sendo identificado por meio do seu endereço IP. Né? Então, na verdade, você não consegue navegar de forma escura, de forma sigilosa, totalmente pela internet. Né? Você sempre está deixando rastros naquilo que você pratica na internet. Inciso 6, registro de conexão. Conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados. O Alexandre está falando aqui do VPN. Essa é uma forma, talvez, que você consiga, né? Que o STF até tentou limitar a utilização para acesso da rede X, né? Inciso 7. Aplicação de internet, o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet. E 8. Registros de acesso a aplicações de internet, conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP. Galera, percebam que o artigo 5º, até agora, é o único artigo que trata de conceitos, algo extremamente fechado, né? E é onde eu menos tô me focando aqui, né? A gente fez a leitura para vocês verem como é que tá na lei, mas é onde a gente menos tem que se preocupar efetivamente. Por quê? Porque a gente, na verdade, está tratando de formas gerais da lei, né? A lei aqui ela trata de uma forma muito fechada, de uma forma muito restrita, mas é uma forma mais conceitual, porque nós do direito a gente não tem o conhecimento técnico para explicar o que é cada coisa. Então o legislador entendeu que é importante isso estar de uma forma expressa na lei, até por uma questão de possível responsabilização de um administrador, né? Se aquele, por exemplo, se o WhatsApp tem ou não tem que fornecer dados dos seus usuários, enfim, né? Para essas situações que a gente vai ver mais para frente. Beleza? O que não traz na lei? Quem é o usuário, né? O legislador ele traz vários conceitos aqui no artigo 5º, mas ele não fala quem é o usuário da lei, né? Quem é o usuário da internet em si, né? Então a gente acaba adotando, né, a ideia de que o usuário é todo mundo, né? Todo mundo que tem acesso à internet, tanto aquele que está, por exemplo, eu, você aqui que está se utilizando da internet para ter aula, como aquele que está trabalhando, como o administrador, todos eles acabam sendo usuário, né? E qualquer hipótese e situação, né? Então, eu entendo que particularmente sim, né? Então, a partir do momento que eu estou conectado à rede, então eu posso ser considerado como usuário. Beleza? Show ou não? Tranquilo? Beleza, vamos seguindo. Aí a gente começa a entrar nas questões mais problemáticas da nossa lei aqui. Não é o maior problema, mas vamos começando a chegar nos problemas. Artigo 7º. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos. Olha que interessante o caput. O legislador colocou que o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania. Então ele coloca que o acesso da internet ele está talvez ali dentro daqueles direitos principais da pessoa, né, para que tenha dignidade a pessoa humana. Lembra lá da Constituição Federal, né, quando a gente fala do que é uma pessoa, o que a pessoa precisa para ter dignidade, né? Ela precisa ter alimento, habitação, ela precisa ter educação, lazer e acesso à internet. Né? É isso que tá dizendo aqui o legislador. Olha que importante. Né? E aí ele diz lá,
ao usuário são assegurados os seguintes direitos: 1. Inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Sem novidades aqui, né, pessoal? Aqui está dizendo que eu tenho garantido, então, a inviolabilidade da minha intimidade e da vida privada, certo? Então, ninguém pode ali, então, divulgar as minhas informações, qualquer situação relacionada a mim que vai ferir o meu direito à privacidade e intimidade. Se fizer, responsabilização por dano material, dano moral. Galera, sem novidade, porque isso já está na Constituição, já está no Código Civil. Então, naturalmente, se você for advogado e estiver ajuizando uma ação lá relacionada a esse assunto, você vai fundamentar lá com o artigo da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 10, se eu não me engano, vai fundamentar com o Código Civil, falando lá quando a gente fala da responsabilidade civil, e vai fundamentar com o artigo 7º, inciso 1, tá? Para garantir ali o direito, né? Você vai estar explicando, vai estar fundamentando a ação, né, com base a violação da privacidade e da intimidade, principalmente aqui no ambiente virtual. Já que temos uma lei específica desse assunto, então é importante que a gente utilize essa lei quando se depare com uma situação desse assunto, dessa natureza. Beleza? Inciso 2, qualquer coisa vocês me parem, eu tô atento aqui ao chat, tá? Se vocês quiserem mandar alguma coisa. Inciso 2, inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet. Aí vem uma vírgula, né? Salvo por ordem judicial na forma da lei. Então, não pode, por exemplo, Google fazer lá a divulgação ou ir lá e falar, por exemplo, quais foram as comunicações que eu fiz através do meu e-mail Gmail, a não ser que seja por uma ordem judicial. E aí complementa até com o inciso 3, né? Inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. O que significa? Quando a gente fala de fluxo, quais as conversas, a lista, né? Quando a gente fala de comunicação privada, o próprio teor, né, da conversa. Então, não pode, de uma forma natural, de uma forma a pedido simplesmente, que o Google forneça lá o teor do e-mail enviado, ou o WhatsApp forneça o teor das mensagens trocadas, salvo por ordem judicial. Qual que é a grande questão aqui? Nós vamos ver mais para frente isso, essa discussão. Quando a gente fala de dependendo da situação, o WhatsApp, por exemplo, a gente tem lá as mensagens dizendo que ela é criptografada e que eles não têm acesso. Eu, particularmente, o Diego, estou dizendo por mim, eu não tenho conhecimento técnico suficiente para dizer se o WhatsApp consegue ou não consegue fornecer as mensagens que são trocadas via WhatsApp, né, via aplicativo de mensagem. Eu não sei. Eu, tecnicamente, não tenho esse conhecimento. Eles dizem que não tem condições de fazer essa divulgação, né? Mas o que a lei determina aqui, que eles só vão, né, que só essa troca de mensagens, ou que seja a lista ali de comunicação, ela só vai ser fornecida se tiver uma ordem judicial para que seja fornecida efetivamente, tá? Então, ela não pode ser fornecida de uma forma a pedido somente, tá? Tem até uma discussão, porque é assunto interessante. Fala-se muito agora, é um tema extremamente novo, sobre herança digital, né? Já ouviram falar de herança digital? Quando a pessoa ela vem a falecer, ela deixa lá os seus bens, né? Que vão ser partilhados entre os herdeiros. E aí algumas pessoas querem ter acesso, por exemplo, às redes sociais, e-mails, aos dados digitais da pessoa falecida, né? Algumas redes, por exemplo, Facebook, salvo engano, o Facebook faz isso, eu não tenho certeza. Eles fazem como se fosse um memorial da pessoa. Você pode converter aquela página em memorial para que fique ali como uma recordação. Mas algumas pessoas querem ter acesso efetivamente à página da pessoa, né? Não consegue de uma forma natural, salvo por ordem judicial.
certo? Então, para que tenha acesso, precisa ter o ajuizamento de uma ação e o juiz precisa determinar por meio de um mandado mesmo, né, de uma ordem, um ofício ali, para que seja fornecido acesso. Show, galera? Alguma dúvida por enquanto ou não? Não? Sim? Talvez? Aqui são temas bem interessantes aqui, né, galera? Para pensar com relação a se a gente quiser ficar uma aula inteira falando sobre essa inviolabilidade do fluxo e das comunicações, a gente pode ficar a aula inteira falando só disso, né? Porque acho que é um assunto bem legal, um assunto bem interessante, né? Beleza. Inciso 4, não suspensão da conexão à internet. Então, a regra é essa. Não posso suspender a conexão da internet, vírgula, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização. Então, eu só vou ter a suspensão da minha internet se eu não pagar a internet. E 5, aí é para a gente dar risada um pouco, manutenção da qualidade contratada da conexão à internet. Né? Aqui o legislador estava de bom humor, ele queria fazer a gente dar risada um pouco. Então, aqui é um direito e garantia do usuário a manutenção da qualidade. Inciso 6. Informações claras e completas, constantes dos contratos de prestação de serviços, com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de internet, bem como práticas de gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade. Sabe aquele contrato que a gente nunca lê? Aqueles contratos de prestação de serviços que a gente nunca lê? Ele tem que falar tudo isso sobre como vai ser coletado o dado, como vai ser registrado, como isso vai ser utilizado, quais as práticas da empresa para esse gerenciamento da rede, tá? Então, tudo isso está naquele contrato que a gente não lê, tá? Então, tá aí. Inciso 7. Não fornecimento a terceiro de seus dados pessoais. Tudo isso depois é repetido com mais detalhes lá na Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, inciso 7, não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei, tá? Então, não posso fornecer essas informações para terceiros. Não posso passar nome completo, telefone, e-mail, endereço, não posso passar nada disso. Mesmo, inclusive, registros de conexão, de acesso, tal. Inciso 8, informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que justifiquem sua coleta, não sejam vedadas pela legislação e estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de aplicações de internet. Parar compartilhamento aqui. Isso a gente vai tratar novamente lá na Lei Geral de Proteção de Dados. Mas vamos lá, porque isso já que está falando aqui na Lei do Marco Civil, vamos tratar disso aqui a respeito. Galera, a gente muitas vezes, na vida profissional, a gente tem que coletar alguns dados dos nossos clientes ou das pessoas que estão vinculadas a nós, né, na nossa atividade. Então é natural, por exemplo, que um contador ele tem acesso a dados muito importantes, muito relevantes da minha vida pessoal, concorda? Da mesma forma, o advogado tem acesso a informações extremamente importantes do seu cliente, né? Mas eu não posso ter informações que não são relacionadas à atividade que eu estou exercendo, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, nada a ver com a minha profissão. Vamos pegar uma outra, que certamente vocês já viram e talvez já saibam o porquê, mas vamos tratar a respeito disso. Quando você vai num hospital, você vai lá e vai fazer um exame. Chegou lá no hospital, vai fazer um exame. Aí você tem que preencher lá um formulário. Então você vai preencher lá seu nome completo, RG, CPF, vai colocar seu endereço, você vai colocar seu telefone, uma pessoa de contato, por exemplo, né? Uma pessoa que, caso aconteça alguma coisa, para entrar em contato. E tem uma perguntinha lá que é qual a sua religião? Já viram isso?
Já se questionaram o porquê da pergunta sobre religião? Ah, é porque é censo, né? Tá indo para o IBGE para falar quantas pessoas são católicas, protestantes, quantas pessoas são espíritas, enfim. É para isso? Não. Para que tem essa pergunta? Exatamente para saber se a pessoa tem ou não tem alguma restrição por conta de transfusão de sangue. É o que a Helene mencionou agora aqui. Exatamente por conta disso. Porque se a pessoa, em determinadas religiões, em determinadas crenças, ela não aceita a transfusão de sangue. Então, o hospital precisa ter essa informação exatamente para saber a conduta que ele vai atuar, como ele vai agir naquela determinada situação. Para mim, por exemplo, eu advogado, quando o cliente chega lá no escritório, é importante eu saber a religião dele? Não, né? Eu estou fazendo lá uma ação simples, uma ação de investigação de paternidade. Eu quero saber a religião dele? Não importa nada disso, né? Então, para mim, por exemplo, não importa o questionamento da religião. Para o hospital, importa. Entenderam? Então, o hospital pode coletar esse dado e deve coletar esse dado. Eu não, tá? A Kátia levantou a mão, queria perguntar, Kátia? Ou só apertou errado? Beleza, galera? Aqui? Beleza, Kátia, tá bom. Certo? Então, tem algumas informações que elas ficam em nosso poder, a gente não pode transmitir, né, esse tipo de informação. Não sei se vocês aqui já doaram sangue alguma vez na vida, né? Quando você vai doar sangue, você lá passa por uma entrevista com o enfermeiro, técnico, não sei, e aí você faz um monte de. Ele te pergunta várias coisas, né? Sobre sua vida sexual, se você tem tatuagem, se você tem piercing, enfim, tudo isso lá. Para que tá perguntando isso? Ele tá perguntando não por curiosidade, tá perguntando exatamente para saber se aquele sangue pode ou não pode ser considerado, né, de risco para utilização. Né? Então, são perguntas, são dados que ficam registrados ali, vão ficar armazenados num banco de dados e só que eles têm relevância para aquilo, certo? Então tem um porquê. Obviamente esses dados são muito delicados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, em alguns dados, coloca até como um dado sensível em algumas hipóteses, e o vazamento de um dado desse acaba se tornando muito danoso, né? E aí uma indenização acaba sendo mais elevada. A Cátia está falando, gostaria de saber se o cliente não tem direito a ficar com uma cópia da procuração que passamos ao advogado. Com certeza absoluta, sim, Kátia. É dever do advogado, inclusive, deixar uma cópia com o cliente. Beleza, galera? Legal essa parte também, né? Legal essa parte que a gente trata sobre a coleta de dados. Isso a gente vai voltar lá na parte quando a gente vai estar. Imagina, Kátia, quando a gente vai falando da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente vai falar mais sobre a coleta, uso, armazenamento, que aí, a lei ela traz com mais detalhes essa questão. Alguma questão aqui? Posso seguir? Mais um pouquinho? Vamos passar rápido a aula com vocês. Embora nessas aulas virtuais, eu acabo falando muito mais, porque vocês interagem muito menos do que na aula presencial. Então, mas ela passa bem rápido. Continuando, inciso 9. Consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer na forma destacada das demais cláusulas contratuais. Aquele contrato mesmo que nós não lemos. Pode perceber que está lá embaixo, lá, li e aceito, né? Então, isso tem que estar de forma expressa, tá? De como que vai ser feito. Muitas vezes tem alguns tipos de questionamentos que são feitos, questionários que a gente preenche, você tem que autorizar que essa coleta seja feita, que seja armazenada, tá lá expresso, isso. Interessante, galera, aqui um parênteses aqui a fazer, né? Eu não escrevo na lousa, falo muito mais, né, Luciana? É verdade. Falo muito, né? Caramba, isso foi uma crítica? Brincadeira, Luciana. O que que acontece, galera? Não sei se vocês vão se recordar, há alguns anos atrás, o Facebook colocou lá, nem sei se tem mais essas coisas, mas tinha colocado lá um negócio, aquelas brincadeirinhas, aqueles joguinhos de Facebook, dizendo que a pessoa colocava sua foto ali,
para ela ver que aí a inteligência artificial ia te mostrar como você seria no sexo oposto. Então, você é homem, como você seria se fosse mulher e vice-versa, né? Aí um monte de gente foi lá, né, para ver como seria no sexo oposto, fazer essa brincadeirinha. Só que qual que é o problema? Quando você ia acessar, aparecia lá os termos de uso, um contrato. O termo de uso é um contrato. E neste termo de uso, você estava cedendo os seus dados. Você estava cedendo com uma finalidade comercial, não para você, você não estava ganhando nada, mas você estava cedendo os seus dados para determinada empresa para que ela comercializasse aquilo, certo? Então, olha só que coisa. A gente, pelo fato de não ler aqueles termos de uso e sair concordando com tudo, né, a gente acaba cedendo os nossos dados e a gente não sabe na mão de quem isso está caindo, né? Então, tem que se tomar muito cuidado com essa situação, tá? Nas redes sociais, porque a gente não tem hábito de leitura desses contratos, porque eu confesso que também não fico lendo, né? Infelizmente, não é nosso hábito, né? E que a gente quer tudo muito rápido, e ele é extremamente cansativo de leitura, aquela letrinha minúscula, né? Mas a gente tem essa situação que já ocorreu e acontece certamente em outras situações também. Continuando. 10. Exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet a seu requerimento ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta lei e na que dispõe sobre a proteção de dados pessoais. Ou seja, a não ser naquelas hipóteses que a lei determina que a empresa, né, tenha que guardar os seus dados, né, por um determinado tempo, isso não é eterno, eu posso requerer a exclusão definitiva dos meus dados pessoais, certo? Inciso 11. Publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet. 12. Acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário nos termos da lei. Ou seja, ela tem que ser uma forma acessível, né? Tem que proporcionar a acessibilidade. E inciso 13, a aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet. Mais uma vez, o legislador entendendo que vai existir cada vez mais aqui o mercado, né? A relação de consumo na internet. Vamos lá, então, de uma forma aqui, resumidamente, dizendo sobre o Marco Civil da Internet, eu trago aqui direitos e deveres em 3 colunas, né? Privacidade digital, remoção de conteúdo e neutralidade da rede. Talvez aqui estejam os 3 principais tópicos, os 3 principais pontos do Marco Civil da Internet. Então, privacidade digital. O direito ao sigilo das comunicações via internet é garantido aos usuários. Os provedores deverão guardar por um ano ao prazo. Depois a gente vai ver na lei. Por um ano, os registros de conexão, data e hora de início e término da conexão, duração e endereço IP, número único que identifica, né, o computador, e esses dados só poderão ser fornecidos mediante ordem judicial. Um resumo aqui, né? Remoção de conteúdo. O conteúdo será retirado mediante ordem da Justiça e infração de direitos autorais. Empresas não serão civilmente responsabilizadas por danos relacionados ao conteúdo criado por terceiros, porque cada um responde por aquilo que faz, né? Isso só acontecerá se após a ordem judicial a empresa não tomar providência para apagar o conteúdo. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E por fim, a neutralidade da rede, que eu já falei bastante, deve ser importante esse negócio aqui. Empresas não vão poder fazer distinção no tráfego de dados em suas redes, seja em relação à sua origem, destino e conteúdo. Isso impedirá a oferta de planos com serviços diferenciados, pacotes com acesso mais ou menos amplo, à cesta de produtos de telecomunicação. Planos mais caros não podem priorizar o tráfego de um usuário em relação a outro que paga menos, certo? Pode ser mais rápido, mas eu não posso vedar, não posso impedir o acesso daquele que paga menos do que eu. Show, galera? Beleza. Vamos lá para o artigo 10. Vamos pular para o artigo 10.
proteção aos registros, aos dados pessoais e às comunicações privadas. Artigo 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. Ou seja, vai ser guardado, vai ser disponibilizado esses registros, só que sempre preservando a honra, a vida privada, a intimidade daquele que é o dono daquelas mensagens e daquele que participou daquelas mensagens, certo? Então, se o Poder Judiciário determinar que seja fornecida a cópia, né, que seja fornecida ali a comunicação, isso tem que ser de forma privativa, ou seja, esses dados, por exemplo, o processo não é público, né? Todo processo é público, né? A não ser aqueles que a lei determina ou que o próprio juiz determina que seja em sigilo. Então, se eu tiver que fazer se eu tiver que ter acesso a essas informações que são privativas, então o juiz obrigatoriamente ele vai ter que colocar esse processo em segredo de justiça. Ok? Da mesma forma, por exemplo, quando tem no processo a quebra de sigilo bancário ou sigilo de bens na Receita Federal, esse processo obrigatoriamente passa a tramitar em segredo de justiça, né? Porque são dados bem delicados da pessoa, né? Aí diz lá o parágrafo 1º, o provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, ok? Ou seja, ele só vai fornecer se o juiz mandar, certo? Então não tem como ter o acesso de forma a pedido, de forma voluntária ali, né? Então eu quero que você forneça, não adianta. O juiz é que vai analisar o caso concreto e vai determinar ou não ali que aquela decisão, que aqueles dados sejam fornecidos, que seja disponibilizado, certo? Aí vem o parágrafo 2º da mesma forma. O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos 2 e 3 do artigo 7º. Mesma coisa. Então, aquela lista, né, a relação de comunicação e também o teor da comunicação só vai ser disponibilizado mediante ordem judicial. Parágrafo 3º, disposto no caput, não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço na forma da lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para sua requisição, certo? Então, eu não estou falando aqui dos dados delicados, daqueles dados mais importantes em si, né? Não estou falando da conversa lá. Eu estou querendo saber o endereço do cara. Então, se é possível que se faça essa pesquisa, então, ok, isso vai ser, não tá impedido, tá? Parágrafo 4º, as medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser informados pelo responsável pela provisão de serviços de forma clara a atender a padrões definidos em regulamento, respeitado o seu direito de confidencialidade quanto a segredos empresariais, certo? Então, eu tenho que preservar esses segredos, esse sigilo, quando se trata também de questões empresariais. Vamos lá agora para as questões mais práticas, galera, para as questões problemáticas, quando acontece o problema efetivamente. Artigo 12. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as infrações às normas previstas no artigo 10 e 11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções, aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Então, infringiu alguma regra? Primeira sanção, advertência, certo? Então vai tomar bronca. Primeira coisa, ó, não faça mais isso, beleza? Vamos tentar, dentro do prazo de tanto tempo, que vocês corrijam tal problema. Então, é a primeira ideia.
2, multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos considerados a condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção, certo? Então, olha só, galera, multa de até 10%, então de 1 a 10%, né? Galera, olha que pesado isso, do faturamento, não da empresa, mas do grupo econômico. Vamos imaginar o grupo Google, por exemplo, que são várias empresas, o Meta, né? Que são várias empresas relacionadas, e quanto que eu não tenho ideia de qual é o faturamento do grupo Meta, né? Se você aplicar 1% de multa para esse grupo, a multa já é astronômica, é enorme, né? Então, a gente está tratando de uma sanção bem pesada aqui, né? Deixa eu ver a pergunta da Kátia. O nosso imposto de renda não somos obrigados a fornecer a ninguém, a não ser para tomar posse em cargos públicos? Kátia, nós não somos obrigados, tá? Em alguns momentos ele é solicitado, tá? Vou dar exemplos. É solicitado. Judicialmente, se eu peço justiça gratuita, por exemplo, o juiz ele pode pedir para eu apresentar minha declaração de imposto de renda. Se eu não apresentar, quando o juiz pede, ele pode, não que ele vai, mas ele pode negar o meu pedido de gratuidade processual. Podem solicitar o meu imposto de renda, por exemplo, se eu estou me candidatando a ser fiador de alguém, né? Então, vão pedir para eu mostrar a minha situação financeira. A Luciana está falando aqui para financiamento bancário. O banco também vai solicitar que eu forneça, tá? Então, em algumas situações é necessário. O fiador ele pede, né? Então, o fiador pode ser que seja solicitado para ele que ele forneça a cópia da sua declaração de imposto de renda para que se verifique quais os bens que ele possui, porque eu tenho que verificar se esse fiador ele tem ou não tem saúde econômica, financeira para fazer o pagamento de um eventual inadimplemento do locatário, né? Então, é comum que se peça, tá? Bem comum. A Luciana está falando, quando é funcionário público, anualmente o órgão solicita, é verdade. Então, tem algumas situações que são solicitados, né? Então, aí você fala assim, eu não vou fornecer. Pode ter uma consequência para isso, né? Então, por exemplo, eu não vou fornecer meu imposto de renda para o locador verificar se eu tenho ou não tenho condições de ser fiador. Então, ele pode falar, então eu não vou te aceitar como fiador, né? Porque ele não é obrigado a aceitar, ele só vai aceitar se ele entender que tem segurança naquela situação, né? Beleza? Beleza, Kátia? Visto de passaporte também, dependendo do visto americano, eles pedem também declaração de imposto de renda, né? Para saber se você tem bens aqui, se você não vai largar tudo por aqui, né? Certo? Inciso 3. Então, primeira penalidade, advertência, bronca. Segunda, multa de até 10%. Não é multa de 10, hein? É de até 10% do faturamento do grupo. É pesado isso, hein? Inciso 3. Suspensão temporária. Então, pode suspender a atividade de forma temporária. E aí, a mais severa está no inciso 4, que é a proibição de exercício das atividades. Tá? Então, proibiu lá o exercício das atividades da empresa no Brasil. Beleza? Isso é o inciso 12. Agora, olha lá o 13, né? A pergunta que eu faço antes da leitura. O provedor deve armazenar o registro de conexão e histórico? Artigo 13. Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de conexão sob sigilo em ambiente controlado e de segurança pelo prazo de 1 ano, nos termos do regulamento. Ou seja, é obrigatório que o provedor ele armazene por 1 ano esses registros de conexão, tá? Então é obrigatório. Fora desse 1 ano, ele pode depois descartar esses dados. Mas pelo prazo de 1 ano, ele tem a obrigação, ele tem dever, deixei isso em destaque aqui para vocês, ele tem o dever de armazenar, de manter esses registros de conexão. Então ele vai pegar lá conexão e histórico, né? Beleza? Aí a gente fala lá do WhatsApp, aquela vez que ficou fora do ar. Lembram-se dessa vez? Olha a pergunta da prova daí, né? A Fabrício está falando. Será, Fabrício? Olha só.
Galera, lembra-se uma vez que ficou o WhatsApp fora do ar? Acho que ficou uns 2, 3 dias fora do ar, né? Por conta de uma determinação que foi feita pelo STF, acho que foi o STF ou o STJ, não me recordo, para que o WhatsApp fornecesse quais eram as mensagens que tinham sido trocadas num processo criminal que estava em investigação, né? E o WhatsApp disse que não tinha possibilidade técnica de fornecer o conteúdo das conversas, aquilo que eu comentei mais para o início da aula, né? E eu, particularmente, não tenho conhecimento técnico se é possível ou não. Eles disseram nesse processo que não tinha como fazer, fornecer, cumprir com aquela determinação. Qual foi a decisão judicial? Suspensão, com base lá no artigo 12, inciso 3, suspensão temporária das atividades. Então, o judiciário fez? Ele mandou suspender as atividades do WhatsApp durante determinado tempo. Se eu não me engano, foram 2 dias. Aí, galera, vem o questionamento. Suspendeu toda a atividade do WhatsApp por conta de um descumprimento, em tese, descumprimento de uma decisão judicial. Né? O WhatsApp dizia que não era possível e a justiça dizia que era possível e que eles tinham que fazer. Mas qual o dano que acarretou para a sociedade o fato de ter tirado do ar o WhatsApp? Né? Você pode falar assim para mim, não, professor, não teve dano nenhum. Outro pode falar assim, poxa, eu tive muito prejuízo. Por quê? Alguns podem utilizar o WhatsApp, por exemplo, estou falando o WhatsApp como exemplo, né? Mas pode ser qualquer coisa aqui. Mas alguns podem utilizar o WhatsApp como ferramenta de entretenimento, de conversa, né? De você estar conversando com seus amigos, familiares, ponto. Só isso. Outros utilizam o WhatsApp como ferramenta de trabalho, né? Então, algumas pessoas ficaram sem sua ferramenta de trabalho por 2 dias e acabou tendo um prejuízo econômico. Isso foi levado em consideração ao retornar à atividade do WhatsApp, né? Então, qual que é a ideia? Por que eu estou falando disso? Toda decisão judicial, ela tem uma consequência, né? Toda canetada do juiz tem uma consequência. E aí eu tenho que ter ali a ideia da função social também, né? Da finalidade daquilo. Eu tenho que pesar, eu tenho que calcular, pelo menos de uma forma mínima, o que está em jogo, né? Se é mais importante eu proibir, por exemplo, a utilização daquele aplicativo por uma infração, ou prejudicar, por exemplo, milhões de pessoas que se utilizam daquele aplicativo, certo? Eu não estou aqui defendendo a decisão ou criticando a decisão, não é isso. Só estou levando em consideração, só estou levantando esse questionamento, tá? Por que eu estou levantando esse questionamento? Porque a lei dá outras alternativas. Às vezes, é mais prejudicial para a empresa você aplicar uma multa para ela do que você tirar do ar, né? Talvez seja mais eficaz, você traz menos impacto para a sociedade. Beleza? Lembram-se dessa situação aqui do WhatsApp, quando ficou fora do ar? Muita gente teve muito problema, né? Teve bastante complicação. Nem lembro que ano que foi isso. Não me recordo de cabeça. Beleza, galera? Alguma dúvida? Comentário? Sim, não, talvez? Vocês estão aí? Beleza, vocês estão aí, tranquilo, tá bom. Vou seguindo aqui. Vocês estão quietinhos. Olha só. Nota técnica sobre decisão de bloqueio do WhatsApp, do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Olha só, isso aqui não fui eu que escrevi, foi o IDEC. 90 milhões de consumidores. Esse era o número na época de quem utilizava o WhatsApp. Falava assim, ó, a nota técnica. A decisão foi resultado de uma investigação criminal em São Paulo que ocorre em segredo de justiça. Com base no artigo 10 da Lei 12.965 de 2014, que é o Marco Civil da Internet, houve ordem judicial para que o WhatsApp disponibilizasse conteúdo de comunicações privadas de usuários réus do processo criminal. A empresa se negou a fornecer tais dados e foi multada com base no artigo 12 da mesma lei.
Diante da recusa em fornecer as comunicações privadas dos investigados, o Ministério Público adotou uma medida drástica e exigiu a suspensão temporária dos atos que envolvem operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros de dados pessoais ou de comunicações por aplicações de internet. Para o IDEC, a decisão de suspensão apresenta dois problemas. Um relacionado à proporcionalidade da decisão à luz dos direitos consumeristas e outro relacionado ao envolvimento das operadoras no bloqueio de tráfego de determinados domínios. Então, é importante aqui que a gente tenha essa nota, né, algo oficial, se tratando sobre essa questão que foi questionado à época, certo? E aqui, o artigo 18, ele trata sobre... Estamos já chegando numa parte final já da aula, tá, pessoal? Só para vocês ficarem tranquilos. Sei que vocês devem estar cansados. Mas ele já traz com relação à responsabilidade dos danos que são causados, né, na internet. E aqui vem a grande discussão, e eu quero alertá-los numa questão bem prática, tá? Olha lá o que diz o artigo 18, 19, e depois a gente vai ver o 22. O artigo 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros. Olha como está expresso esse artigo 18. Imagina qual foi a pressão política que não foi exercida pelos provedores, né, para que fosse inserido esse artigo, né? Nós não somos inocentes aqui, né? Então, para ficar claro, para ficar expresso de que eles não têm responsabilidade, isso deve ter gerado uma pressão muito grande. Mas, enfim, tá lá o artigo 18 dizendo que não existe responsabilidade do provedor por danos gerados por terceiros. Ou seja, o Instagram não é responsável por aquilo que eu publico, certo? Então, se eu publico algo ofensivo contra qualquer um de vocês, o Instagram, Facebook, qualquer que seja a mídia social, não é responsável. Essa é a regra, beleza? Aí vem o artigo 19. Qualquer comentário, vocês me parem aí, galera. Vem o artigo 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente, ó a palavra, somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerados por terceiros, se após ordem judicial específica não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário. Ou seja, galera, tem lá uma postagem que está trazendo prejuízo à minha intimidade, ao meu direito de personalidade, imagem, qualquer que seja. E aí eu vou ajuizar uma ação para requerer, por exemplo, a remoção e a responsabilização daquelas pessoas que estão vinculadas àquela postagem ou aquelas postagens. O que acontece? Não adianta eu ajuizar uma ação contra o Instagram, Facebook, qualquer uma dessas redes, requerendo a indenização. Eu vou perder, certo? Se eu ajuizar uma ação requerendo indenização contra o Facebook, eu não vou ter êxito. Qual que tem que ser o meu pedido? E aqui vem uma dica bem prática para vocês, tá? Estamos falando de prática agora. O meu pedido tem que ser: requer que o Instagram retire do ar tal postagem, certo? E eu preciso fornecer os links para o juiz. Eu tenho que fornecer o endereço eletrônico de onde estão essas postagens, ok? Então, o que o juiz ele vai fazer? Ele vai determinar que o Instagram retire do ar tais postagens, aquela lista de postagens, sob pena de multa, sob pena de indenização. Ou seja, se o Instagram não retirar do ar dentro do prazo que o juiz fixar, e ele vai fixar um prazo curto, porque aquilo pode, cada dia que passa, cada hora que passa, vai aumentando o dano, vai aumentando o prejuízo. Então ele vai fixar um prazo curto. Se o Instagram não retirar do ar, aí sim eu tenho direito a requerer uma indenização contra o Instagram. Isso ficou claro para vocês? Não adianta, então, eu ajuizar uma ação contra o Instagram falando assim, usaram da sua plataforma para me atingir. O Instagram não é responsável por esses danos. Ele só vai ser responsável se eles não tirarem a partir do momento que o juiz determinar. Então, o juiz determinou.
o Instagram não retirou, aí eles vão responder por esses danos. Tamo junto ou não tamo junto? Beleza? Ficou claro isso para vocês? Sim, não, talvez. Só vou seguir se vocês me disserem que tá claro. Beleza. Almir disse que sim. Tá bom. Vamos lá, parágrafo 1º. A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. Então, na petição inicial, eu tenho que mencionar, colocar em links. Olha só que trabalho que a gente tem. Colocar em links onde estão aquelas postagens, certo? Correndo o risco do quê, galera? De terem novas postagens que eu não localizei, né? Compartilhamentos. Então teve um compartilhamento que eu não coloquei lá, ele vai continuar. Lembra? Eu não sei, agora eu não vou lembrar qual foi o colega, qual foi a colega que falou lá no início da aula, e eu vou utilizar agora isso. A Kátia tá falando que precisa sair, pode sair, Kátia, fica tranquila. Alguém falou no começo da aula, caiu na rede, já era. Por quê? Porque um vai compartilhando, o outro vai compartilhando, o outro vai compartilhando. Isso não tem problema, nem isso não tem jeito, né? Não tem como eu impedir isso, certo? Parágrafo 2º. A aplicação do disposto nesse artigo para infrações a direitos do autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no artigo 5º da Constituição. O que quer dizer o parágrafo 2º aqui? O que diz o parágrafo 2º é que não pode ter aquilo que eles chamam de censura prévia, ou seja, o Instagram não pode ficar analisando postagens para verificar se elas ferem ou não ferem direitos da personalidade. É óbvio, galera, que essas redes elas têm inteligência artificial e elas fazem lá uma análise daquilo que está dentro ou não está dentro das diretrizes deles. Então eles já fazem, já vão retirando algumas coisas que são assim de forma notadamente ofensivas, né? Até por utilização de algumas palavras-chave, né? Algumas coisas. Mas o que a lei está falando aqui? Que eles não têm a obrigação de fazer essa análise prévia. É isso que está dizendo aqui. Beleza? Ficou claro isso para vocês? Agora, olha só, ninguém me perguntou, mas eu vou dizer. Eu não posso ajuizar a ação contra o Instagram para dizer assim, eu quero uma indenização porque utilizaram a sua plataforma para me indenizar, para me afetar. Mas eu posso ajuizar a ação falando assim, Instagram, eu quero que você me forneça os dados da pessoa que fez essa postagem, porque eu quero processar aquela pessoa, certo? Então, isso eu posso fazer. Aí o juiz ele vai determinar que o Instagram forneça ali os dados que contém, como o número de IP, o número que está lá quando você faz o seu cadastro, né, na rede social, para que seja ali, para que seja fornecido para a pessoa que teve a sua honra, por exemplo, atingida. Beleza? É uma questão interessante. Parágrafo 3º. As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidades, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser apresentados perante os juizados especiais também, né? Então, vai lá para o JEC também, pode ser, não precisa de advogado. Parágrafo 4º, o juiz, inclusive no procedimento previsto no parágrafo 3º, poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação, aquilo que fala o artigo 300, né, do Código de Processo Civil, quando a gente fala de antecipação dos efeitos da tutela. E aí, indo para o final. Artigo 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado, quando após o recebimento da notificação pelo participante ou seu representante legal deixar de promover
de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos de seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo. Olha só, mais uma vez, a legislação fazendo uma proteção a esses provedores. Olha só. Se fizeram uma postagem que atinja ali o meu direito à intimidade, violou o meu direito à intimidade, mas isso relacionado a imagens, olha lá o que fala aqui, ó, pela violação da intimidade decorrente de divulgação sem autorização de seus participantes de imagens, de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou atos sexuais, só nesse ponto. Então, relacionado a cenas de nudez ou atos sexuais. Se tiver esse tipo de divulgação, aquele que teve a sua imagem vinculada pode pedir de uma forma direta, sem ação judicial, ele pode notificar o provedor. Eu posso notificar, então, o Instagram para que retire aquela postagem, para que retire aquele material. Se ele não retirar, aí ele passa a responder, mas ele passa a responder de forma subsidiária. Ele não responde de forma solidária. Lembra a diferença? Solidária é que ele responde junto com aquele que criou o dado, né? Que criou a imagem. Subsidiário, primeiro é aquele que criou e depois é o provedor, certo? Então, aqui ele tem a subsidiariedade. Percebe que o que está no artigo 21 é um assunto muito mais delicado daquilo que a gente viu anteriormente, né? O artigo 21 ele trata exclusivamente do direito à intimidade, mas relacionados à cena de nudez ou ato sexual, certo? Então, algo extremamente íntimo e privativo, beleza? E aí diz lá o parágrafo único para a gente finalizando. A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade, elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da intimidade do participante e a verificação da legitimidade para a apresentação do pedido. Ou seja, mesma coisa que a gente falou no artigo anterior. Eu tenho que indicar os links. Por que o legislador colocou esse artigo 21 e não deixou tudo lá no artigo anterior? Porque, por ser um material mais sensível, um material mais íntimo, ele diz que eu posso notificar mais rápido do que eu ter que ajuizar uma ação. Tá? Então, muitas vezes, acaba se conseguindo resolver de uma forma com uma notificação extrajudicial. Às vezes eu preciso judicializar, mas aqui eu posso adiantar alguma coisa de uma forma extrajudicial para tentar minimizar, pelo menos, o dano que está sendo causado. Dúvidas, galera? Dúvidas sobre a aula? Bastante coisa, né? Não? Acabou minha água, então acabou a aula, né? E aí, Almir? Tá na sala de aula aí? Beleza, galera? Então é isso, pessoal. Esse é uma das aulas, talvez, acho que mais importantes que eu julgo, por conta dessa questão de responsabilidade. A gente vai voltar um pouquinho na próxima aula, até relacionado a isso, para a gente apurar essas responsabilidades, tá? Mas eu acho que é uma aula bem, bem importante. Eu vou disponibilizar para vocês depois, eu mando via representante esse material, tá? Esses slides, para vocês terem guardado. Apesar que a maior parte do material que a gente usou é a lei, né? Mas mesmo assim eu vou disponibilizar porque a gente já fez um recorte da aula, para a aula aqui de hoje. Beleza, galera? Então boa noite para vocês. Boa semana. Semana que vem é aula e prova só na outra, certo? Até mais. Então, o Kesley levantou a mão, quer falar alguma coisa, Kesley? Ô, professor, boa noite. Você consegue me Boa ouvir? noite. Estou te ouvindo. Só queria verificar com o senhor, não tem relação com a aula, mas é mais voltado para o meu TCC. É. Que no caso, como o meu tema é mais voltado para a área Eu, digital, eu, eu gostaria eu de... vou só interromper então a gravação aqui, Kesley, Aham, claro, que aí você me pergunta à vontade, tá? Peraí. tudo bem. Para os demais, se quiserem desconectar, fiquem à vontade, tá, pessoal? Boa noite para todos. Pode falar.